meu povo, tudo bem com vocês? É uma mesa majoritariamente feminina e vamos falar sobre investimentos. Mas antes, é claro, não estou sozinha aqui, eu preciso me apresentar. Eu sou Ana Raquel Barreto e é um prazer estar de volta. E ao meu lado temos... Nívia Lopes. E temos também, por favor, se apresentem. Clênio Lacerda. E Gabriela Viterbo. Então, meu povo, nessa mesa aqui temos a Cleane Lacerda, que é assistente de cidadania e sustentabilidade, e temos a Gabriela Viterbo, que é gerente comercial. E a gente vai bater aquele papo gostoso e acessível, acima de tudo, sobre investimentos, principalmente para as pessoas que estão iniciando nesse ramo. Nada daquele negócio complicado de, invista 10 mil que você vai ter retorno de não sei quantos mil. A gente está falando de papo extremamente acessível. Se você tem 100 reais no seu bolso, a gente vai te ensinar como vai investir esse valor. E, é claro, a gente vai começar explicando o que é a Sicoob, né? Vocês podem contar um pouquinho da história dessa empresa? Claro, será um prazer. O Sicoob é um sistema de cooperativas de crédito, né, do Brasil. E dentro de cada cooperativa, que nós chamamos de singular, há um grupo de gestão, de conselho, de diretoria e um grupo de cooperados. Hoje, aqui em Salvador, vocês encontram várias unidades, várias agências do Sicoob, qual vocês podem participar. E a relação que vocês têm com o Sicoob, né, é uma relação diferente da relação que vocês têm já com os bancos comerciais, que vocês já estão acostumados. É uma relação de dono, de sócio. Não, então, do Sicoob, você participa dos resultados, vocês participam das decisões através de assembleia e vocês têm acesso a todos os produtos e serviços financeiros com condições competitivas. É uma experiência incrível. E, além disso, assim, eu gosto sempre de pontuar, né, que enquanto cooperativa a gente vai ter diversas, né, especificidades. E uma especificidade que é muito interessante, que é inclusive o que nos move a participar, né, de momentos como esse, de ações que nós fazemos sociais, é que nós seguimos os princípios do cooperativismo. Então, para nós, né, não basta oferecer produtos e serviços de qualidade, que isso a gente faz, nossa equipe faz, nós sabemos que produzimos, mas também oferecer, né, informação, oferecer formação, ter interesse pela comunidade, né? Então, onde houver uma agência do Sicoob, haverá essa movimentação social também, né? Porque a gente entende, né, que com informação as pessoas fazem as melhores escolhas. E nós não temos dúvidas que o Sicoob é uma excelente escolha, né? que maravilha. E uma dúvida que instalou-se na minha cabeça, quando eu sempre vejo o nome Sicoob, eu penso, gente, eu acho que esse banco é mais para empresas. É verdade? Ou pessoas PJs, por exemplo, pessoas físicas também podem acessar os serviços? Atendemos todos os públicos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, profissionais autônomos. Então, assim, todos podem participar do Sicoob. Maravilha. Agora a gente vai começar com o papo de investimentos, que eu acho assim, que é uma coisa que sempre está na minha cabeça e, sendo bem sincera, eu tenho investido muito na poupança. Não sei se é o melhor caminho, não sei se é o pior, e aí eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o melhor caminho para pessoas que estão iniciando? Eu já vou confessar aqui que eu posso colocar 200, 100 reais por mês, até 400, se Deus permitir. Então, nesses casos assim, qual o melhor caminho que eu posso tomar para ter um rendimento melhor? A poupança, de fato, né, é uma opção de investimento mais conservadora. É a opção de investimento mais popular, né? Mas ela não é a mais rentável. Né? Vocês podem utilizar, através da instituição de vocês, de preferência com o Sicoob, né, um investimento em renda fixa, que é baseada na Selic, né, que é a que direciona, né, o índice que direciona a taxa de juros. Então, da mesma forma que os empréstimos aumentam, né, os juros quando tem alta da Selic, né, os investimentos em renda fixa também acompanha o rendimento da Selic. Né? Então, assim, a melhor opção que a poupança para um investimento conservador seria, assim, um investimento em renda fixa. E lá no Sicoob nós temos o RDC, que você pode investir a partir do valor que você tiver. Você vai observar que você tem um rendimento diário dessa aplicação. Então, você vai observar quanto está rendendo ali diariamente. Você pode fazer o resgate no momento que você desejar. Tem imposto de IOF, se você resgatar antes de 30 dias, né? E tem também uma tabela de imposto de renda que você vai acompanhar de acordo ao tempo de aplicação. Mas, ainda assim, tributando, você vai avaliar que é um rendimento mais vantajoso do que o rendimento da poupança. Então, nós temos poupança também, mas eu oriento fazer o rendimento no RDC. No RDC. E
No caso, seria só clicar no botão através da Sicoob? É tão fácil assim? Tão fácil assim. Você abre sua conta no Sicoob, através do seu aplicativo, você vai lá selecionar a opção de investimentos e lá você consegue fazer a aplicação do valor que você desejar. Maravilha. Vamos fingir aqui que eu sou uma mulher de 60 anos. Tenho medo de poupança, tenho medo de banco, tenho medo de tudo. Mas eu quero adquirir uma certa confiança em algum lugar que eu possa, né, colocar meu dinheiro para render de alguma forma e até adquirir algum patrimônio em nome, talvez, dos meus filhos, para deixar alguma herança. Enfim, qual caminho vocês sugeririam para essa mulher de 60 anos? O investimento, né, em RDC, talvez, se tiver interesse também em investimento patrimonial, poderia avaliar a possibilidade de um consórcio de imóvel, caso já haja um recurso, uma reserva financeira, porque através da compra de um imóvel, através de consórcio, não tem taxa de juros, né? E esse imóvel, ele pode ser alugado, por exemplo, receber um rendimento de aluguel. Então, assim, você pode conciliar os dois, né? O consórcio, que nós também temos com a menor taxa de administração do mercado, juntamente com o investimento em RDC. Seria uma boa opção para investimento. Inclusive, falando sobre imobiliária, dizem que o setor imobiliário é um dos melhores para investir. Exatamente. Porque é o que sempre está em crescimento, né? Tanto que é muito caro hoje comprar um apartamento, uma casa, né? Sempre é um setor que está em valorização constante, porque moradia, né? É o básico que a gente precisa. Considerando os valores que eu mencionei, R$100, R$200, existe uma forma de eu entrar nesse setor imobiliário como investidora e que eu consiga ter um rendimento interessante, pelo menos dentro de 15 anos, vamos supor assim? Existem as opções de fundos de investimentos, né? Sim. Que aí a gente já não vai trabalhar com a renda fixa, a gente vai trabalhar com a renda variável. Através do Sicoob também você tem acesso. E tem fundos de investimentos imobiliários, onde há ali um gestor, um administrador daquele fundo, e as pessoas vão fazer aportes. E aí o fundo vai determinar qual o valor mínimo de aporte pode ser alocado naquele fundo. E aí tem também a questão de tributação, então você vai ter um rendimento relacionado ao setor imobiliário. Então, através de um fundo. Mas a compra de um imóvel fisicamente mesmo, para você dizer, ao ter uma posse de um imóvel, vai exigir um pouco mais de planejamento. E daí, a opção do consórcio é uma sugestão muito assertiva, porque o consórcio você vai através de uma compra planejada, né? Sim. Então, o importante é você se preparar antecipadamente com uma reserva, para que no momento da aquisição de uma carta de consórcio, você tenha ali um recurso para poder ofertar um lance e assim facilitar a sua contemplação. Maravilha. Gente, eu tô aqui, você tá respondendo, eu tô viajando, assim, nas coisas. Nívia, fica à vontade, querendo fazer perguntas. Ela tá pensando em um monte de coisa aí. Não, eu tô aqui só porque, assim, recentemente eu vi uma pesquisa e também matéria sobre pessoas que têm preferido sair do formato CLT. Querendo ou não, CLT tem sido visto de uma forma pejorativa diante da nova geração, né? Mas também é um recurso que a gente conseguiu muitos direitos trabalhistas, né? Além de uma estabilidade na renda, isso eu acho que impacta também para os bancos, enfim, e também nos investimentos. Então, como vocês têm enxergado esse aumento de pessoas PJs, ou seja, rendas totalmente instáveis, né? Em um mês você pode ganhar 2.000, outro mês você pode ganhar só R$100, isso depende muito. Como vocês têm enxergado essa modificação social na rentabilidade? Assim, como instituição financeira, né, quando a gente vai trabalhar com análise de crédito, a análise de crédito ela tem um viés mais conservador, né? Então, primeiro ela analisa a capacidade atual de pagamento e faz uma projeção, né, meio que futura de como é que vai ser aquilo ali e, obviamente, a garantia. Por exemplo, na aquisição de um imóvel, para fazer uma aquisição de imóvel, a análise de crédito vai analisar a capacidade de pagamento, mas aí, como você disse, tem essa oscilação de renda, né? Então, vai pegar um histórico de alguns meses para poder avaliar qual a renda média daquela pessoa. O próprio imóvel, quando você compra, ele se torna a garantia na operação, né? Para poder, caso haja uma inadimplência, né? Tem essa questão da garantia, porque toda a concessão de crédito ela vai ser baseada nisso. Como é seu comportamento financeiro?
Por isso faz as consultas no SPC, Serasa, órgãos de proteção ao crédito, para entender, poxa, essa pessoa ela tem um bom comportamento financeiro, ela tem adimplência no mercado, é uma pessoa inadimplente, porque a inadimplência muitas vezes é reflexo de uma desorganização financeira, né? Esse é o primeiro alicerce que vai ser analisado no crédito. O segundo é a capacidade de pagamento. Como é que eu vou lhe emprestar algo que sua parcela mensal vai ser R$500 se você tem capacidade de pagar 300? Então, eu vou estar ali estimulando uma possível inadimplência, né? Porque não vai encaixar ali no teu orçamento. E o terceiro pilar vai ser, de fato, a garantia, né? Então, assim, quando a gente concede algo, quando eu te empresto algo, eu quero saber onde você mora, como é que você vai me devolver, o que é que você garante para mim que aquilo vai retornar para mim. Então, basicamente, o banco vai funcionar dessa forma também. Sim, se você é você mesmo também, já fui pensando no avanço das inteligências artificiais. Exatamente. Que estão muito reais, inclusive. Verdade, né? verdade. Enfim. E, assim, até falando do que você traz, né, de ter uma renda variável, Sim. e muitas vezes a gente olha essa renda variável como impedimento até para investimentos, né? Porque, eu não consigo fazer uma projeção, eu me sinto muito inseguro ou insegura em fazer esses movimentos. Hoje, um dos pilares que a gente traz é que, para nós do Sicoob, a experiência do nosso cooperada é muito importante. Então, hoje, o nosso atendimento é muito consultivo. Isso que Gabriela compartilha, né, das análises que são feitas com os nossos consultores, enfim, nós fazemos esse esclarecimento para os nossos cooperados, para que eles possam tomar as melhores decisões, né? E até quando a gente fala, nossa, eu quero começar a investir, por onde começar? Sempre falo, autoconhecimento é importante até na hora de investir. Né? A gente estava falando de renda fixa, que é o quê? Um investimento mais conservador. Mas eu preciso compreender qual é o meu perfil de investidor, né? Ou de investidora. Sim. Preciso entender também qual é o meu momento. Meu perfil de investidor pode mudar, né? À medida em que eu vou ali trabalhando e conhecendo um pouco mais, né? do mercado financeiro, enfim, tendo mais conhecimento, eu posso começar a arriscar mais, né? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente tende a se abrir mais para o novo. Então, tudo isso a gente busca oferecer para o nosso cooperado. Então, quando a gente fala, no nosso aplicativo, você pode investir em um clique? Sim, você pode investir em um clique. Mas, se você quiser, você também pode fazer o seu teste de perfil, né, de investidor, para você ter esse autoconhecimento. Peraí, onde é que eu estou hoje? Né? Quais são as condições que eu tenho hoje para começar a investir? Então, essas ferramentas que a gente adiciona são muito interessantes, porque em um primeiro contato, tudo pode parecer um bicho de 7 cabeças. Sim, né? De fato. E assustador também. Assustador. Porque a gente está investindo um dinheiro suado. E aí, com essas ferramentas que a gente coloca, e, claro, eu estou falando aqui do aplicativo, mas os nossos consultores em agência, eles também são habilitados para poder passar essa orientação, né? Porque hoje em dia a gente gosta da praticidade de ter tudo no celular, né? E quando a gente entra no nosso painel de investimentos do Sicoob, tem lá separado o que é cada coisa, o que é tesouro direto, o que é renda fixa. Então, isso ajuda muito, principalmente em um primeiro contato. Poxa, o que é tesouro direto? Você pode clicar lá e tem uma breve explicação do que é as suas opções. Você pode simular. Então, todas essas ferramentas, né, esses passos são interessantes porque investimento também passa por isso, né? A gente sempre traz a necessidade da gente poupar, né? De diferenciar o que é uma economia do que é uma poupança, porque às vezes na nossa vida a gente vai confundindo as coisas, né? Mas é interessante também que a gente se coloque à disposição para conhecer essas ferramentas, né? Porque às vezes as ferramentas já estão lá, elas já estão dando informações que a gente consegue manusear, né? Que é o que eu estou falando. Tem lá o teste, tem lá a explicação, tem lá as caixinhas, mas a gente precisa também fazer esse movimento, né? E o que você falou, né? Às vezes a gente tem muito receio em confiar, em achar. E acho que quando a gente começa a se movimentar e vê o resultado traz muita segurança, né? Quando a gente começa a ver que funciona e ter uma pessoa de referência, né, com quem eu posso ir lá na agência, poxa, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu ter essa pessoa de referência é muito interessante. Por isso que o movimento que a gente tem a nível até nacional, né, não é de deixar esse atendimento digitalizado apenas. É de continuar expandindo em abertura de agências. Porque a gente entende que, principalmente para quebrar essa primeira barreira, esse contato físico, né, essa experiência realmente do cooperado e cooperada é muito importante. Então, a gente não abre mão,
né, de ter esses espaços também, essas trocas. Então, assim, tá ouvindo esse podcast agora, mas está se sentindo insegura, procura uma agência do Sicoob, né? A gente realmente investe para que a nossa informação seja o mais acessível possível, né? E que fique de fácil compreensão, né? Que maravilha. Você mencionou os perfis de investidores, né? Eu já penso logo no conservador. Acho que eu me encaixo nesse, tá? Porque conservador e se dá bom, assim, gostei do resultado. Viro logo aventureira. Enfim, eu quero que você especifique para as pessoas quais são os tipos de perfis de investidores. E depois eu vou fazer uma pergunta polêmica, se vocês me permitem. Mas primeiro a parte da explicar os perfis. Primeiro sem polêmica, né? Sem polêmica. Tranquilo. Basicamente, a gente tem o perfil conservador, né? Que não tem muita, apetite ao risco, né? Tem aversão ao risco. E tem um perfil arrojado que já aceita mais o risco, né? Ele aceita em um mês ganhar muito, no outro mês perder um pouquinho, ou no outro mês perder bastante, no outro mês ganhar mais ainda. Socorro. Então, isso é muito importante, fazer a sua avaliação de perfil, até para você identificar qual tipo de investimento se encaixa melhor, né? Porque imagina, você não tem um perfil, você tem um perfil conservador e faz um investimento arrojado. Aqui é aflição. Ficar acompanhando, sobe e desce da valorização ou desvalorização de ações ou do seu investimento, né? Deve dar uma aflição danada para quem não tem apetite ao risco, mas é muito importante se conhecer. E uma coisa que eu lembrei aqui agora. Gente, eu sou uma viajante mental, porque não é possível. Eu lembrei de uma cena de um filme que circula muito, inclusive nas redes sociais, de uma comparação entre dois casais que fazem investimentos em empresas, né? Não seria nos formatos seguros que a gente está mencionando aqui. E um ganhou 1 milhão, 2 milhões, enfim, ficou rico de uma noite para o dia por causa de uma empresa que acabou falindo, ou enfim, crescendo, acabou investindo corretamente. E o outro casal perdeu drasticamente os valores investidos. E as pessoas tendem a se comparar ainda mais com o avanço das redes sociais, pessoas forçando ou mostrando suas intimidades, conversas, términos e, afim, ganhos, perdas. E a gente acaba se comparando, pensando assim, se aconteceu com ela ganhou muito, vou ganhar muito também. É claro que eu estou mencionando um filme, mas deve ter alguma personalidade na internet que vende essa ideia de que hoje eu ganhei R$1 milhão no investimento. Então, como ajudar essas pessoas que, de certa forma, são imediatistas? É uma característica da nossa geração, ser imediatista, querer logo um retorno grande e direto e rápido. Como ajudar essas pessoas? Levar conhecimento. Né? Primeiro, volto a falar do autoconhecimento, né? Saber até que ponto você está disposto a perder, porque não é só ganhar, a gente quer muito ganhar o tempo inteiro, né? Mas a perda também faz parte do jogo, né? Da brincadeira. Então, tem que se conhecer para saber até quanto consegue ir. E outro ponto importante é não se comparar, né? O que foi bom para uma pessoa pode não ser bom para outra pessoa. Infelizmente, as redes sociais, ele traz sobre isso, né? Porque lá cada um adere à persona que bem entende, vai postar ou vai mostrar, idealizar a vida que a pessoa quer colocar para fora, mas nos bastidores, muitas vezes, não é nem metade. Não é aquilo, não é nem metade, não é metade daquilo, então a gente precisa ter consciência, né? Escolher bem os conteúdos que a gente vai absorver, porque o próprio algoritmo do sistema, ele traz para a gente conteúdos que é de nossa afinidade. Então, assim, começa a pesquisar mais sobre autoconhecimento, sobre finanças, né? Sobre informações que, de fato, vão te ajudar a progredir, ao invés de estar observando, olhando a vida de outras pessoas, né? Que vai estimular ali a comparação. Eu acho que a gente pode utilizar essas ferramentas muito a nosso favor para o nosso desenvolvimento, né? Então, assim, principalmente para os jovens, né? Se eles puderem hoje investir em conhecimento sobre o mínimo em tecnologia, sobre inteligência artificial, porque é a revolução que está vindo aí, é o futuro. Aderir em conhecimento sobre comunicação, network também, porque a gente precisa se conectar com pessoas, né? Especialistas dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se a gente escolhe bem as pessoas que nós estamos convivendo, a gente vai
evoluir também, né? Se comunicar bem, né? Falar bem, isso faz parte também de um bom desenvolvimento profissional e conhecer sobre dinheiro, né? Porque quando a gente conhece sobre dinheiro, a gente faz escolhas mais inteligentes, né? A gente consegue driblar o consumismo. Hoje, o grande vilão da educação financeira é o consumismo, né? Porque às vezes é uma compra por impulso. Às vezes a gente pode pensar, realmente eu preciso disso? Reflita. Às vezes a gente vê uma coisa e o mercado, o marketing, ele influencia a gente para isso, para consumir. Demais. Ele foi feito para isso. Para né? isso. E o consumo vem muito dessa comparação também, né? Exatamente. Quando o Gabi traz a questão da comparação, eu acho muito interessante da gente pensar e até pensar, por exemplo, em mercado de risco, né? Investimentos de risco, trazendo o exemplo que você falou do filme, eu penso assim que é importante não se comparar, até porque aquele investimento que deu retorno para aquele primeiro casal que ficou rico, com os anos ele pode não ter o mesmo rendimento. E aí você olha aquele casal que ficou rico naquele investimento e quer investir na mesma coisa. E às vezes o que ia dar um retorno era um outro local. Então, assim, quando a gente compara, a gente perde a capacidade de ver o que está acontecendo no momento presente, de analisar as condições reais, para olhar o que já foi atingido. Só que se a gente for pensar, né, logicamente, o que já foi atingido é passado. Eu tenho que olhar o que está no presente. E isso acontece muito, né? Acontece muito da gente ver pessoas que investiram em determinadas aplicações e pensar assim, não, eu vou seguir esse mesmo caminho e vou ter o mesmo resultado. Só que quando a gente fala de mercado de risco, o nome já diz, é risco, né? Não necessariamente aquelas aplicações vão dar o mesmo resultado naquele período que você está investindo. Então, eu não posso olhar para o que foi feito no passado, eu tenho que olhar para o que está sendo feito. Qual é o momento em que eu estou agora e qual é o momento que essas aplicações estão, né? E isso traz até um pouco mais para a realidade, de assim, eu entender como é que estão as condições agora. E até do que a gente estava falando, cada um vai partir de um local para começar a investir, né? Você trouxe o seu exemplo de ter R$100 e a gente brincou aqui com o cenário de uma mulher de 60 anos. Sim. Cada local de partida vai ter, né, um resultado diferente. Oportunidades diferentes, né? Se eu já tenho uma reserva de emergência, se eu já tenho um valor maior para começar a investir, eu vou ter outras possibilidades que eu não tenho como comparar se eu estou começando agora. Mas o fato de eu não ter como comparar não pode ser um impeditivo de eu começar a investir agora. Não, né? jamais. Então, independente de eu ainda não ser essa família de 1 milhão, Queríamos. Mas o primeiro passo, ele precisa ser dado. primeiro passo ele precisa ser dado. E pode ser com 50, R$100, enfim, né, com aquilo que é a minha condição no momento. Então, é muito interessante que a gente consiga olhar para esses cases, né? A gente sempre traz cases como inspiração, mas nunca como a nossa rota. Porque a nossa rota nós queremos construir, né? Então, essa é a maior dificuldade, né? A dificuldade de olhar para a história do outro, para o movimento do outro e entender que aquilo deve me inspirar a me movimentar e não a repetir os mesmos movimentos. Eu acho que hoje a gente tem muito essa confusão. Porque antes os cases inspiracionais eram realmente para você se sentir motivado a sair do lugar. E hoje as pessoas realmente estão copiando, assim, se ele fez isso, se ele vendeu o seu Corsa, comprou um HB20 e ele começou a ganhar não sei quanto, porque ele começou a, sei lá, fazer entregas, aí com o dinheiro da entrega ele começou a investir, e com o investimento ele conseguiu 10 mil e no mês seguinte. Mas o que ele fez por trás do que ele mostrou, né? Querendo ou não, as histórias inspiracionais também são, de certa forma, editadas. Elas não contam a dificuldade, elas não contam a insegurança da pessoa no dia a dia até conseguir aquele ganho, digamos assim, Sim. até conseguir a mudança de carro, de casa, de tudo. Não conta o processo, né? Perfeito. E realmente as pessoas querem copiar, querem assim, ele fez isso. É igual pra gente mesmo, estudantes e profissionais de jornalismo. A gente olha para nossos grandes inspiradores, né, da nossa carreira, da nossa área, e pensa, poxa, queria muito seguir exatamente os passos dele. Mas quando a gente experimenta o mercado, é completamente diferente, né? E aí acho que esse contato com a realidade, com a vivência, talvez seja até melhor para a pessoa que realmente quer tomar iniciativa, investir, seja com 50, com R$100. Gente, a gente está falando 50 ou R$100, porque, assim, normalmente, quando a gente faz
aquela conta na ponta do lápis, a gente vê que, às vezes, a poupança, o dinheiro separado para a poupança, às vezes é para cobrir outra conta que a gente tem para pagar. Né? Então, às vezes, não sobra 200, 300, 400, 500 reais. Às vezes, sobra 50, né? E a gente pensa, pô, 50 reais eu posso comprar um lanchezinho no aplicativo de comida. Posso comprar um hot dog, um acarajé, uma coisa assim, mas poderia ser melhor investido, né? Querendo ou não, gente, comida vai embora depois, né? Então... E investimento é escolha, né? Então, assim, uma dica importante é pegar ali toda a sua receita, tudo que entra de dinheiro no seu orçamento. Mapear ali todas as suas despesas, separar ali. Quais são as minhas despesas fixas? Minhas despesas fixas são essa daqui, é moradia, energia, é transporte e tal. Minhas despesas variáveis, tá lá o lazer, muitas vezes coisas no cartão de crédito, que também é um grande vilão. Sim. E avaliar ali, pronto, das minhas despesas, o que é que eu posso reduzir? Colocar uma meta, por exemplo, a despesa de energia. Será que eu consigo reduzir 5% da minha despesa de energia? E esse 5%, né, na compra do mercado, ou ali ousar em conhecer novos produtos, novas marcas mais econômicas. Sim. E a partir dali vai sentindo o quanto aquela economia vai ser gerada. E depois, o segundo passo, um compromisso. Não, meu compromisso vai ser do meu orçamento destinar X%. Começa com 5%. E vai aumentando para 10%, quem sabe chegar até 20% do seu rendimento para destinar. Então, da mesma forma que você tem um compromisso em pagar um boleto, por que você não coloca um compromisso em fazer um investimento? Né? Então, quando a gente muda a nossa mentalidade e não se limita a colocar o que sobra, nos ajuda. Porque a gente pensa ali, não, meu compromisso esse mês é poupar R$100. Ao invés de, não, esse mês, se sobrar R$100, eu vou poupar. Né? Então, eu acho que vai dessa mudança de mentalidade nossa. Posso fazer uma confissão aqui, gente? Claro. Uma confissão assim, tranquila. Tranquila, assim, não é nada polêmica. A polêmica vem daqui a pouco, porque às vezes eu gosto, né? Pra movimentar. Teve um tempo, no ano passado até esse ano, que eu parei de colocar dinheiro na poupança. Confesso. Parei, assim. Eu tenho dinheiro parado em um banco, tenho dinheiro parado no outro banco, mas eu não estava alimentando, aumentando a renda mês a mês, como eu poderia. O que eu fazia? Eu gastava no Uber. Gente, se você contar quanto você gasta no Uber por mês, você se assusta. Tipo, eu tenho amigos que gastam R$600 por mês só em Uber. Imagine. Então, eu queria uma dica de vocês de como organizar a renda financeira. A gente tem sempre uma renda fixa, dependendo se for o PJ, variável. Mas existe uma forma de organizar a sua renda da melhor forma? Eu, por exemplo, uso a 50-30-20, né? Que é gastos gerais, fixos e poupança. E aí eu sigo a risca. Então, voltei, né, a seguir a risca. Eu comecei a anotar no papel e falei assim, meu Deus, estou gastando muito nisso aqui, deixa eu dar uma volta aqui por cima. Mas existem outras formas de organização financeira que sejam até acessíveis, porque, querendo ou não, educação financeira não é lá os pontos altos da nossa sociedade. Então, para ajudar realmente... acho que desde o início, né? É começar pelo básico, né? O feijão com arroz. É justamente isso que você trouxe. Como você identificou que você estava gastando demais em uma determinada despesa? Porque você foi lá conhecer o seu fluxo financeiro. Sim. Se você não pegasse seu fluxo financeiro para entender com o que é que eu estou gastando, você não ia entender. Então, o básico funciona. Sempre funciona. Depois de um básico bem feito... Aí a gente vai se dedicar e aprender novas práticas, conhecer novas ferramentas, novas técnicas. Então, para o básico funcionar, é papel e caneta. Papel e caneta lá no bloquinho de notas, ou então pega o bloquinho de notas do celular, né? Anota lá. Despesas do mês de junho, receitas do mês de junho. Ganhei isso e aí vai anotando as despesas. Então, quando você começa a conhecer a sua despesa, você consegue identificar o que você pode melhorar ali. E essa regra do 50-30-20, ela é básica, ela funciona muito mesmo, né? Nem todo mundo consegue chegar nos 20%, né? Destinado a investimento, mas começa com o que pode. Exatamente. Vai chegar nos 20, mas começa com o que tem. E o que Gabi falou, né, de o cartão ser um vilão, isso entra também quando a gente vai falar desse papel e caneta. Porque é um costume muito grande de pensar assim, não, fatura do cartão. Fatura do cartão tem 1000 coisas.
Se eu não paro para olhar a minha fatura do cartão, né? E muitas vezes a gente usa esses transportes de aplicativo no cartão. Sim. Então, se eu não paro para olhar a fatura do meu cartão, eu não tenho essa dimensão. Então, é interessante a gente fazer esse papel e fazer também, pegar a fatura e ir entendendo, isso aqui foi alimentação, isso aqui foi transporte, a gente criar categorias para entender onde é que está indo o meu consumo, né? Como é que está o meu consumo? E eu sempre trabalho muito isso porque é interessante que a gente entenda quais são os nossos padrões de consumo. Né? Quanto é que eu estou gastando com aquilo que realmente é necessário? Quanto é que eu estou gastando com aquilo que é importante, mas que é mais supérfluo, que eu posso reduzir, que eu tenho... E o quanto eu estou desperdiçando, né? Porque quando a gente fala dessa situação do transporte de aplicativo, muitas vezes há um desperdício ali, né? E a gente consegue identificar e aquilo assusta, né? Quando você falou, poxa, eu estou fazendo tudo isso. Então, assim, é interessante que a gente não se limite a olhar apenas o valor da nossa fatura, mas que a gente se dedique a estudar, entender como é que está o nosso consumo. E isso é o básico. Né? E quando a gente começa a fazer o básico, movimentar, né? Criar pequenas metas, a gente vai ganhando até recurso, e aqui eu falo recurso, tanto de habilidade nossa, de reconhecer, poxa, essa semana gastei demais. Por quê? Porque eu já vou mudando o meu padrão de consumo, eu consigo reconhecer. Quanto de recurso até material. Sim. Porque à medida em que eu consigo identificar onde é que eu estou tendo desperdício, onde é que eu posso, né, flexibilizar, diminuir ali, eu consigo também ter um recurso material maior e isso me dá outras possibilidades, seja de investimento, né, seja de planejamento futuro. Poxa, nunca imaginei que eu ia conseguir juntar um dinheiro para comprar um carro, mas agora que eu estou conseguindo poupar isso aqui, talvez seja possível. Né? E isso é importante porque até dá para a gente uma autoconfiança. Porque, em muitos momentos, a gente olha para o nosso recurso financeiro e acredita que ele é um impeditivo, né? Ah, não, quando eu começar a ganhar mais um pouquinho, eu vou começar a investir. É porque com o que eu ganho... porque com o que eu ganho hoje... com o que eu ganho hoje, não dá para nada. Quantas vezes a gente não já escutou isso? Ah, não, investimento é para você que ainda não mora só, eu que moro só, não tem como, que eu ganho é só para casa. Então, assim, a gente vai se pegando nisso e vai realmente acreditando nisso e não para nem para sentar e analisar, será que é isso mesmo? Não para nem para fazer o cálculo mesmo, colocar no papel, para ter esse choque. A gente se prende a isso, o que eu ganho é muito pouco e não dá. E aí eu gosto sempre de fazer uma provocaçãozinha. Quantas vezes entrou um dinheirinho a mais? Aqueles R$100, aquele R$200 que veio de um bico, de alguma coisa que você fez, ou de um dinheiro que você não estava nem esperando receber esse mês, era no próximo, veio e ele também não sobrou. Então, fica a pergunta, será que é falta mesmo de um valor para você começar? Ou não há essa organização, não há essa visão? Né? Porque, em tese, se eu não estou esperando aquele dinheiro deveria ficar lá, né? Sim. Mas, muitas vezes, a gente vê que ele vai embora também. Então, como é que... E a gente brinca, é muito fácil gastar dinheiro, né? A gente sabe disso. Mas quando eu estou consciente do meu consumo, se entra um dinheiro a mais, eu consigo me organizar, né? Mas quando eu não estou, isso não acontece. Então, é interessante que a gente vá rompendo também com essas crenças de achar que não, só quando eu receber mais, só quando sobrar tanto. Ah, não, quando eu conseguir tal coisa, né? Porque isso vai adiando movimentos que a gente poderia estar fazendo. E ajudando na procrastinação também, né? Agora sim, Cleane acabou pegando as pessoas que estão nos ouvindo, colocando contra a parede, falando assim, meu querido, você está se sabotando. Exatamente. E quando você mencionou a questão do crédito, né? E já estava aqui organizando na minha mente que eu quero realmente trazer essa do crédito, mas vou trazer logo agora. Tá. Eu vi uma situação, na verdade, uma provocação, no TikTok, que eu não vou falar o nome da plataforma, TikTok, que a mulher falou assim, eu resolvi deixar todas as minhas assinaturas em apenas uma fatura de cartão. E aí, quando ela foi ver no final do mês, né, ou ao longo do mês, e colocar na ponta do lápis, ela viu que estava gastando cerca de R$350 só com assinaturas. Streamings, enfim, serviços. E ela via que não usava nem metade daquilo. Ou seja, olha a importância de ter uma consciência para onde o seu dinheiro vai. Eu acho que uma das frases que mais os investidores falam, e pessoas, né, que trabalham com financeiro, contabilidade, que falam as pessoas não sabem para onde o seu dinheiro vai. E eu fico assim, gente, como é que eu não sei para onde o meu dinheiro vai? Sabe? Eu achava assim, não, isso é mentira.
Quando eu fui fazer meu cálculo, eu vi que estava certo. E aí eu queria saber de vocês se existe alguma forma, né, saindo um pouquinho de investimentos, indo para o relacionamento do brasileiro com um cartão de crédito. Se existe uma forma de ter um relacionamento saudável com o cartão de crédito, até que ele possa ajudar a pessoa a se manter, se organizar financeiramente, enfim. Existe algum relacionamento saudável possível com o cartão de crédito? Existe, com toda certeza. Primeiro, um limite adequado à sua renda. Por que você vai querer um limite tão alto, né, que ultrapasse 3, 4, 5 vezes a sua renda? Então, tem pessoas que acabam dizendo que o cartão de crédito é complemento da minha renda. Não, não pensa assim. Não faz isso, que é furada. Né? Então, o seu limite, ele precisa estar compatível com o que você ganha. É muito fácil passar o cartão de crédito, ainda mais agora que a gente só aproxima ele e nem precisa digitar a senha, né? Então, isso estimula ainda mais o consumismo, né? Então, quando for relacionado, por exemplo, a roupa, pensa antes, né? Eu preciso desse look, eu quero esse look. Dá um prazozinho de 24 horas antes de fazer a compra. As compras pelas plataformas de internet, hoje a gente compra muito pelas plataformas que vendem roupas baratinhas, as meninas adoram, né? Então, ali a gente enche o carrinho e depois vai e faz as compras. Então, pensa antes de comprar, né? A questão do transporte por aplicativo, avalia, poxa, para esse local, o transporte público me atende? Né? Ou por que não fazer uma integração com esse transporte público? Então, são pequenas coisas que você vai tirando ali do cartão de crédito, né? Que no final você vai vendo, observando a redução da sua fatura. Em relação ao lazer, avaliar também o quanto você está destinando ao lazer, porque às vezes o sacrifício momentâneo, né, vai trazer reflexo no futuro, quando você tem ali o propósito do que você quer. Eu quero um veículo, eu quero um imóvel. Então, vale a pena aquele sacrifício momentâneo em prol daquela conquista que você já almeja ali no futuro. Então, assim, o cartão de crédito, ele pode ser, sim, administrado, principalmente não pagar menos do que o valor total da fatura, porque os juros de rotativo são muito altos, muito altos. Então, assim, se perceber que está perdendo o controle do cartão de crédito, é melhor você procurar ali a sua administradora do cartão, tentar um parcelamento total da fatura, porque ali você vai ter suas parcelas fixas, vai ter um juros alto embutido, vai ter, mas você consegue ali ter uma previsibilidade. Quanto é que eu vou pagar por mês? Ao invés de só pagar o mínimo ou só pagar uma parte do cartão e deixar aquela diferença ali, porque ali vai ser uma bola de neve. E eu sempre gosto também de ressaltar até das palavras de Gabi quando a gente fala de análise de crédito, né? Então, para concessão de crédito, é importante passar por diversas análises, até para que aquele crédito seja o adequado para você. Quando a gente fala de um limite que está adequado à sua realidade, é sobre isso. E hoje a gente tem algumas instituições que vão fazer essa concessão de crédito por movimentação, analisando outras coisas, e você não passa necessariamente por essa análise. Isso é ruim? Em alguns aspectos, sim. Por quê? Porque aquele crédito ali, ele está sendo ofertado sem uma análise de fato se está compatível com o que você pode hoje custear. Então, a probabilidade de eu entrar em uma bola de neve que está muito acima do que eu efetivamente conseguiria arcar é muito grande. E a gente sempre faz outra ressalva. Aquele crédito que ele é concedido sem muitas garantias, a garantia vai estar colocada ali de alguma forma. Então, a gente vai falar de taxas de juros que são mais, né, que são maiores. A gente vai falar de outras situações, outros contextos que facilitam essa bola de neve. Então, assim, é muito interessante que haja também essa reflexão. Né? Hoje, né, o meu limite está adequado, tem algumas plataformas que você consegue ajustar o seu limite. Né? Porque, assim, a instituição liberou o limite para você, mas você precisa usar aquele limite. Né? E, novamente, está vendo como o autoconhecimento ele também entra na vida financeira? Né? Da gente conseguir ter esse freio mesmo. Né? Não, veio esse limite aqui, mas eu não quero. Eu sei que não está adequado à minha realidade, eu vou reduzir, eu vou ajustar lá no aplicativo, eu vou bloquear para que eu não ultrapasse. Né? Então, tudo isso é importante para que a gente consiga ter um relacionamento saudável com o cartão de crédito. Eu, particularmente, eu uso a vida financeira, né? Eu administro o meu dinheiro. Desde cedo, minha mãe me habituou a como lidar com o dinheiro, desde o cofrinho, ali as moedas, até agora o banco digital.
eu particularmente fico responsável por essa administração, fazer planilhas, até anotar também para saber como é que os gastos estão indo, se está aumentando ou diminuindo. Então, minha mãe já me entrega isso, essa responsabilidade, e que é um déficit muito grande na sociedade. Ter esse preparo financeiro para até saber onde investir, em qual direcionamento. Eu já começo na caixinha, como ela falou do banco, aí eu pensei em retratar isso também, que é a caixinha. Qual, assim, é a dica que vocês dão para esse público jovem que ainda não sabe lidar com dinheiro, mas tem pretensão de conhecer, desde até das moedas até o banco digital, investir em algum tesouro direto ou até caixinha? Pegar as economias, né? Até o da caixinha mesmo. Eu gosto, também faço, adoro. E colocar numa aplicação de renda fixa, ao invés da poupança, né? Quem ainda não se sentir seguro em não investir na poupança, conheça um pouco mais sobre a renda fixa e faz isso, o pouco que seja, né? Naquele momento. Mas o importante é dar o primeiro passo. Né? Você falou bem, nós não fomos educados financeiramente, né? Na nossa base, no estudo. Hoje, minha filha tem 9 anos, a escolinha dela já fala sobre educação financeira. Nós, maravilha. do Sicob, levamos, a gente tem projetos que levam a educação financeira para as escolas públicas, né? Então, se tiver algum dirigente de escola pública nos ouvindo, pode procurar a nossa cooperativa, pode conversar com o Cleo, pode conversar com a equipe do social para poder avaliar, né? Levar esse projeto nosso de escola pública. Então, a gente tem contação de história, a gente faz projeto mesmo, onde a gente leva empreendedorismo, educação financeira, tudo isso para que estimular os jovens a conhecer sobre isso, né? Então, basicamente, a gente não teve na nossa infância, né? Você aprendeu com sua mãe, eu aprendi com a minha, então as meninas também devem ter aprendido em casa, mas hoje as escolas já começam a levar esse conteúdo, então é importante, porque esses jovens que vão chegar na sociedade já vão chegar mais empoderados, né? Com mais conhecimento em relação à educação financeira. Maravilha. Gente, então, a plaquinha da produção levantou. Nossa, já! Né? E assim, quando eu nem consegui trazer a polêmica, vamos deixar para uma próxima, talvez. Mas, para finalizar, eu acho que com chave de ouro esse programa, eu vou pedir para cada uma falar onde pode ser encontrada, né, nas redes sociais, porque é o lugar, o palco principal para a gente conseguir expor, né, nossas ideias, nossas dicas. E também uma dica do que na sua vida acabou fazendo melhorar na vida financeira. Então, onde te encontro e uma dica que fez você mudar de vida no quesito financeiro. Mudou aquela virada de chave. Maravilha. Nós temos algumas agências aqui em Salvador, temos agência também em Vitória da Conquista, Feira de Santana, Mucugê e Piatã. Mas eu vou dar o telefone do nosso atendimento digital, que é para o WhatsApp. Então, não tem desculpa, né? É só anotar, 71981442300. Nós temos uma equipe maravilhosa de especialistas que vão fazer esse primeiro atendimento com vocês. E vocês já podem, a partir do atendimento via WhatsApp, tirar dúvidas, fazer perguntas em onde tem nossas agências. Então, pode começar esse primeiro passo conosco via atendimento digital. E o meu, realmente, a minha virada foi quando eu tive a consciência de que eu precisava, de fato, ter conhecimento das minhas finanças e colocar o compromisso do investimento, né? Comecei a estudar mais um pouco sobre alguns mercados e, como a nossa amiga falou, o mercado imobiliário, de fato, é um mercado muito promissor, né? Porque atende a necessidade básica nossa, que é moradia. Sim. Entendeu? A partir daí. Então, quando eu me comprometi a poupar, ao invés de guardar o que sobrava, isso para mim foi um diferencial. Vou falar também o nosso Instagram, né, que é @Sicob Crédito Executivo. Você pode acessar e acompanhar. Lá a gente divulga tanto as ações que a gente executa quanto as ações sociais. Então é bem interessante para que vocês possam acompanhar. E a minha virada de chave foi a minha mudança de cidade, né? Eu sou de Maceió, vim para Salvador e sem organização você não consegue fazer essa estrutura, né? Eu vim para cá sem ter uma rede de apoio assim formada. Tinha, claro, pessoas de referência, mas não era uma rede de apoio, então isso exigiu que eu colocasse as minhas finanças ali no papel e, naturalmente, começar a trabalhar também, né, com educação financeira, né, trabalhar com isso nas escolas, vai trazendo também uma outra tomada de consciência sobre as escolhas que a gente faz. Muito bom. Nívia?
Achei ótimo esse momento com vocês, né? E esse ensinamento, principalmente da instrução desse público jovem, que é algo muito importante e é um déficit que precisa ser trabalhado. Sim. E a sua virada de chave? Você tem alguma virada de chave assim, vou cuidar mais do financeiro? Acho que a virada de chave foi quando eu comecei a estudar melhor esse direcionamento de onde eu devo investir. E é muito importante ter o conhecimento que vocês retrataram aqui hoje, de onde você vai colocar o seu dinheiro. Maravilha. E eu sou Ana Raquel Barreto, meu arroba também é Ana Raquel Barreto. Minha virada de chave foi quando eu fiz um comparativo da minha vida. Meu início na vida profissional foi ganhando um salário mínimo, mais vale refeição, vale transporte. O dinheiro não rendia absolutamente nada. E quando eu ganhava um valor de estagiário, o dinheiro rendia muito mais. Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, tem algo muito errado aqui. E tinha. E aí eu comecei a usar, né, o 50, 30, 20, depois de algumas pesquisas, que é uma organização financeira, e vi o meu dinheiro rendendo assim, muito mais. E quando eu comecei a ter o compromisso de poupar e não o que sobrava, né, assim que receber, já tirar o dinheiro da poupança, por exemplo, e depois pagar as contas, enfim, vi que o dinheiro rendia muito mais. Então, essa foi meio que minha virada de chave. E, gente, é um prazer ter vocês até aqui, né? Sigam a Sicoob, estudem mais sobre investimentos, entrem em contato, né, com os especialistas em finanças. Estamos aqui todos para ajudar de alguma forma. Tentamos aqui trazer, né, vários assuntos, crédito, investimentos, a situação no Brasil também em relação ao dinheiro. E eu espero ter ajudado, esperamos ter ajudado todos vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.